Vamos dar início, então, à série de mensagens. Na verdade, eu dei uma introdução 2 sábados atrás, falando sobre as nossas relações de uma forma mais geral. Aquilo que Cristo veio redimir. Nossa relação com o mundo, com a criação, uns com os outros. E quero dar uma ênfase, e vou dar uma ênfase nos relacionamentos, a partir de hoje, começando com a Irmandade Cristã. Então, o primeiro relacionamento que nós vamos abordar nessa série é esse relacionamento que é gerado por Cristo entre os filhos de Deus. É um relacionamento de irmandade. Quando nós somos salvos por Jesus, somos adotados por Deus Pai, pelo Espírito Santo, o Espírito da adoção, que nos faz filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, agora eu pertenço a uma família. E por pertencer a uma família com muitos irmãos, há uma relação inerente a essa fé, que é uma relação de irmandade. Ou seja, você se relaciona com a Igreja de Jesus no aspecto da irmandade. E isso foi redimido por Jesus. Ou seja, há um estado espiritual, moral e até emocional para se viver essa relação. E por que nós precisamos falar de redenção dentro da relação entre os salvos? É muito fácil de eu argumentar para você quantas crises os crentes vivem dentro da igreja, com irmãos da igreja, e às vezes são os pivôs das crises que se vivem dentro da igreja. Não é porque nós estamos num ambiente espiritual que foi salvo por Jesus que nós estamos sem nenhum tipo de erro, ou de pecado, ou de problema. Nós carregamos conosco ainda algumas marcas do pecado, e essas marcas afetam as nossas emoções, a nossa mente, afetam o nosso comportamento. Isso faz com que nós tenhamos atrito dentro da igreja. E não o atrito bom do ferro que afia o ferro e tal. Não. Estou falando de atrito ruim também. Atrito de inimizade, competição, briga. Quem é que já viu o crente brigando? É a coisa mais feia do mundo, mas a gente vê. É feio, porque claramente ele quer xingar o irmão, mas ele não pode. Aí ele tem que falar, ô seu abençoado, com aquele tom de raiva. Mas ele está brigando, no coração ele está matando o irmão, mas com a boca, como ele é crente, ele vai xingando aí com os nomes bíblicos. Ô seu lazarento, né? Seu miserável, seu filisteu, né? Você vai xingando o que você lembra da Bíblia. Mas isso revela um estado, uma situação que precisa continuar sendo redimida por Jesus. Então, quando somos salvos, somos incluídos nessa família. E essa família, como toda família que existe, desde Adão e Eva, toda família, ela tem problemas. E problemas que precisam ser redimidos em nome de Jesus, amém? Você conhece uma família perfeita? Que não seja aquela da propaganda de margarina? Provavelmente você não conhece. Se você quer descobrir os defeitos de uma família, você não precisa de um investigador. É só você conviver. Conviva com uma família, você vai descobrir os defeitos dela. Você vai descobrir os atritos, as confusões, uma cultura diferente da sua. E a família de Deus não é diferente. As pessoas, muitas vezes, e talvez você tenha sido uma dessas pessoas, ao chegar na família de Deus, na igreja de Jesus, com uma expectativa assim, meu Deus, aqui todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é melhor do que eu. Eu sou um pecador desgraçado e aqui todo mundo é santo, canta com a mão erguida, eu nem sei cantar. E aí você começa a criar uma expectativa de que esse ambiente ele é perfeito, ainda que harmonioso, santo, bom, alegre, sim, todas as características que vêm da bênção do Senhor ordenada sobre nós e sobre esse ambiente de reunião em que a igreja se encontra, mas há uma expectativa de perfeição. E aí, com o convívio, ou com o tempo, você vai descobrindo os perrengues, né? Os perrengues crente. Não é tão chique, mas é crente. E aí você vê um irmão querendo a bênção do outro, né, piazada? Vocês de olho na namorada um do outro, ou na menina que não é namorada de ninguém ainda, mas aí tem aquela concorrência. Aí, às vezes, tem, eu queria estar cantando, mas o outro foi lá e cantou no meu lugar, porque ele canta melhor. E aqueles atritos vão surgindo. O pastor deu mais atenção para o outro e não para mim. E aí você vai percebendo que a carnalidade que habita em você ainda se manifesta, ainda que você seja salvo, redimido, transformado por Jesus. Você percebe o quanto você ainda precisa continuar no processo de redenção
das suas relações e, em especial, desse relacionamento chamado irmandade. Vamos à Bíblia. Adão e Eva tiveram filhos. 2 muito famosos, Caim, que matou Abel. Começa assim a história já. 2 irmãos que se mataram. Aliás, um matou o outro, um só morreu, né? Mas Caim matou Abel. Você já vê claramente que uma relação de irmandade abalada. Por quê? Por que essa relação ela começou a estremecer ou ela se manifestou num grau tão terrível de maldade que levou a um assassinato? Veja, a história conta o seguinte: os 2 estavam indo para o culto. O culto da época não era o culto igual hoje, mas eles estavam indo oferecer adoração, um sacrifício ao Senhor. E Abel, ele leva do melhor cordeiro do seu rebanho e oferece ao Senhor um sacrifício, que Deus se agrada dele. Caim já não, ele era lavrador, ele não tinha um rebanho, ele arava a terra, então ele trabalhava com plantação. E ele leva das suas colheitas. E Deus não se agrada de Caim e nem da sua oferta. Até aí, tudo bem, porque Deus olha para quem e fala, cara, beleza, não gostei, mas assim, cabe a você controlar o pecado do teu coração, se afastar dele e fazer o que é certo, porque certamente eu vou te acolher, eu vou te receber. Só que Caim olha para o seu irmão Abel e ele começa a revelar o coração humano de toda a humanidade e de toda a irmandade. Ele se compara com Abel. E aí é que começa o problema. O problema não estava em Deus ensinar Caim falando, não gostei do que você fez. Até aí tudo bem, porque Deus falou, não está bom, mas você pode melhorar. Não gostei do teu coração, não gostei da tua intenção, nem da tua oferta. Mas se você fizer certo, certamente eu vou estar aqui para te acolher. Tudo certo. Se ele só olhasse para ele mesmo e pensasse, na próxima eu vou acertar, a vida continuaria normalmente. Mas o que é que Caim faz? Ele olha para o seu irmão Abel e ele se compara. Ele fala, maldito meu irmão, que foi aceito junto com a sua oferta por Deus. E ele se enciuma. Ele fica com raiva. E não é qualquer raivinha assim, do tipo, vou lá puxar o cabelo do meu irmão. Vou lá arrancar o coração dele. E acontece o episódio, né, um episódio muito crítico de assassinato na Bíblia. Um irmão matando outro irmão. Só que não é uma situação isolada. Você vai ver na Bíblia, especialmente em Gênesis, que as crises da irmandade, elas são constantes e multigeracionais. Cara, direto você vai ver problema entre os patriarcas com seus irmãos. Veja, por exemplo, quando Isaac tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Um nasce peludo, o outro nasce pelado. Um nasce mais vermelho, o outro nasce mais branquinho. Sei lá, não lembro qual era a descrição exata de Jacó agora. Mas Esaú tem o seu nome dado de Esaú porque ele tinha uma pelagem vermelha. Ele devia ser um ruivo assim. E Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú, já mostrando uma competição para ver quem que saía primeiro. E aí ele vai de rabeira ali, de rabiola, Esaú é a pipa, Jacó é a rabiola, e é puxado do ventre da mãe. Essa competição, ela continua durante toda a vida deles, ao ponto em que o pai, Isaac, prefere um, que é Esaú, por causa das características dele, caçador e tal, beleza. E a mãe já prefere Jacó. E aí, Jacó, ele tinha lá toda a sua astúcia, ele era um cara muito inteligente, e a mãe preferia mais Jacó. Beleza. E aí essa comparação foi gerando um atrito ao ponto em que Jacó falou assim, cara, eu vou roubar a bênção do meu irmão, porque afinal de contas ele é primogênito. Jacó teria uma bênção? Sim, ele teria uma bênção. O problema não era ter ou não bênção. A questão é que a bênção da primogenitura, que era dada ao, óbvio, o primeiro filho, ia ser dada a Esaú. E essa bênção ela era o dobro da bênção dos outros filhos. Então, se Jacó tivesse olhado só para a bênção dele, ele ficaria contente. E Deus não precisa de muita coisa para depois multiplicar. Mas Jacó ficaria contente com a dele, seguiria a vida abençoado. Mas não, ele olha para a bênção do irmão, ele cobiça a bênção do irmão, ele se passa pelo irmão para enganar um pai idoso, com a vista cansada, já embaçada, e ele se coloca no lugar do irmão e recebe a bênção do pai.
Quando o irmão mais velho descobre, enfurecido, ele jura que depois que o pai morresse e ele vivesse lá o período cerimonial do luto, ele iria atrás de Jacó e ia matar ele. Veja, mais um episódio, mais uma situação em que irmãos estão chegando a um estado crítico de assassinato. Só que você vai ver que daí Jacó foge, isso está lá em Gênesis 27. Jacó foge com medo do irmão, porque o irmão era mais forte, caçador e tal. E ele vai para a casa de Labão, parente da mãe dele, e lá ele desenvolve a vida dele, trabalha para o Labão, aí ele quer casar com uma filha, o cara dá outra filha, daí ele tem que trabalhar mais para conseguir casar com a filha que ele queria. E no final das contas ele vai voltar para a terra dele já porque ele prosperou. Como eu disse, ele era um cara muito astuto, muito inteligente. E ele estava prosperando lá. E quando ele está voltando para a sua terra, ele sabe que ele vai ter um encontro com seu irmão e você sabe muito bem que esse tipo de ódio, quando ele é cultivado, o tempo não sara. O tempo não cura o ódio. Muitas vezes o tempo ele só fermenta ainda mais o ódio que está no coração se ele não for perdoado e tratado pela graça de Jesus. E aí Jacó está desesperado, ele sabe que a hora que ele encontrar com o irmão dele é perna para que te quer, vai correr, porque o irmão vai matar ele. E aí ele tem um encontro com o anjo do Senhor. E ali ele luta, até que ele é abençoado por Deus. E é uma bênção que claramente ele não queria daquele jeito, ele não imaginava que a bênção seria ser tocado na sua junta e sair mancando. Imagina só, você vai orar e fala, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Aí você fala, não vou sair do lugar de oração. E você insiste, e passa a madrugada, e chega de manhã. Você fala, não vou tomar café, hoje eu vou jejuar. E passa o dia lá jejuando. No final do dia Deus fala, vou te abençoar. Você fala, aleluia. E aí Deus vai lá e deixa você manco. E você fala, Deus, você não entendeu. Mas Jacó sai mancando. E aí há um reencontro, Esaú se compadece do estado melancólico do irmão, de estar ali mancando, e aí ao invés de virar uma chacina, vira um reencontro, uma redenção entre eles. Mas o fato é que toda a vida de Jacó, nos 14 anos seguintes ao que ele fez contra o irmão dele, foi determinada por aquilo que ele fez, por aquela trapaça, que surgiu de um ciúme, de uma comparação. Então veja, Caim que matou Abel porque ele se comparou. Jacó enganou Esaú porque ele se comparou. E aí você vê depois, um pouquinho para frente, numa geração seguinte, dos filhos de Jacó, o que acontece? Jacó tem uma renca de filhos, diferente do pai dele tem um monte. Ele tem lá 11 filhos. E os últimos 2 filhos da mulher que ele amava. E ele, claro, tinha uma preferência especial por um cara chamado José, que era o 10º filho. E desses 11 filhos, ele tinha essa preferência e os 10 primeiros percebiam essa diferença. Não é que eles não eram amados, não é que eles não tinham privilégios de filhos, não é que eles não tinham uma bênção sobre eles tinham tudo isso. Mas ao olhar o comportamento e o tratamento que o pai dava em relação aos filhos, eles se compararam. Viram que José e Benjamim, mas mais José, era privilegiado. E aí, ao se comparar, enchem o seu coração de ódio, tramam contra ele, jogam ele no poço, diz para o pai que um bicho matou, vendem ele escravo para os amonitas, eu acho que é isso, amalequitas, acho que é amalequitas. E aí ele vai para o Egito lá como escravo. De novo, irmão se comparando. Veja, havia um sistema familiar estabelecido, um homem de Deus, um patriarca. E mesmo dentro da casa de um homem de Deus, em que a bênção estava ordenada, Jacó, que tornou-se Israel, o príncipe do Senhor, aquele que deu origem a uma nação, a nação escolhida da antiga aliança, havia esse nível de conflito entre os relacionamentos de irmãos. Haviam conflitos. Então, quando nós avançamos e vamos até a nova aliança e chegamos aqui na igreja de Jesus, também não é diferente. Você vê já na proto-igreja, antes de Jesus estabelecer a igreja, quando ele estava começando com os discípulos, antes ainda deles se tornarem apóstolos, você já vê os caras se comparando.
Eles olham para o outro e falam assim, Jesus, quem que vai sentar do teu lado direito aqui? A gente é 12, você só tem 2 lados. 10 vão sentar para trás. Eu ou o meu irmão que vamos sentar aqui, como é que é? E já começa uma comparação. E os abençoados ainda pedem para a mãe perguntar para Jesus, ô mãe, pergunta lá para Jesus quem vai sentar do lado dele. Você vê que o coração humano está inclinado a um lugar de comparação, de insatisfação com a bênção que está sobre si mesmo. Deus nos amou, amém? Por meio de Jesus Cristo nos salvou, a salvação nos foi dada, aleluia. Agora, ainda assim, conseguimos olhar para os nossos irmãos que também foram alvos dessa mesma graça e começar a comparar quem é preferidinho de Jesus. Quantas vezes você, ao ouvir um testemunho de vitória, de alegria, assim, de poder, você não olhou para a pessoa que estava testemunhando e falou assim, podia ser eu, né? Ou, como eu já ouvi algumas vezes, por que Deus não faz comigo também? Por que Deus fez com ele e comigo não? Isso é uma inclinação do nosso coração. Isso é uma inclinação do coração humano. Não se satisfazer na sua relação com Cristo ou com Deus intimamente, e aí ao olhar para os outros começar a se comparar e se diminuir. Porque de um sentimento de inferioridade, nós construímos um complexo de inferioridade. A minha oferta não foi tão boa quanto a do meu irmão. Deus aceitou a dele, a minha não. Assassinato. Na verdade, podia até ser chamado de genocídio. Pelo relato bíblico, 25% da população morreu nessa situação. Genocídio. Mas meu irmão vai ganhar a bênção dobrada, eu não, vou roubar. E aí depois ele fica lá encrencado, 14 anos sendo enganado também. Fugindo, com medo. O cara estava num ponto que ficar manco era bênção para ele. Você tem que imaginar qual era a situação de Jacó. E você vê José sendo surrado e jogado num poço pelos irmãos, vendido como escravo. O que também, se você ler o texto, Gênesis 37 em diante, poderia ter se tornado outra chacina, porque depois José chega ao posto mais alto do Egito, depois do faraó, e a família dele está todinha aqui, prostrada diante dele, pedindo comida. Ô tio, dá um pão aí. E José falando assim, vou passar a espada, será? Não. José já havia um coração redimido, já tinha um coração redimido. E aí ele perdoa a família, e ele sustenta a família, e ele dá uma herança para a família naquela terra. Mas aquilo ali poderia ter se tornado uma execução sumária ali, mata. Deixa só o Benjamim que não fez nada e meu pai. E ele ter acabado com a vida de 9 irmãos. Olha como as nossas relações de irmandade são frágeis. O que era para ser um culto torna-se um assassinato. O que era para ser uma celebração torna-se um espancamento e uma venda como escravo. O que era para ser alegremente repartido entre os irmãos, que é o reino de Deus, torna-se uma disputa mesquinha por quem vai sentar no lugar de destaque. As nossas relações são frágeis porque o nosso coração é inclinado para esse lugar de comparação. Você é filho único, você deve estar um pouquinho perdido assim. Como assim? Eu não sou o centro do universo? Eu tenho que me comparar? Estou brincando. Jesus já te sarou. Mas assim, quem tem irmão já teve que lutar pela atenção do pai e da mãe. Quem tem irmão já sabe exatamente do que eu estou falando. Você ganhou um presente legal, mas você olhou do teu irmão e falou assim, Você nem acha de verdade que o presente do irmão era melhor, mas só porque é diferente você ficou com vontade. Acontece. E a questão aqui é que essa é a realidade da igreja. Irmãos em Cristo Jesus. Nem todo mundo aqui é amigo. Tá claro?
Ponto pacífico? Podemos avançar sabendo que nem todo irmão em Cristo Jesus é amigo? Eu não sou amigo da maioria de vocês, e não é porque eu não amo vocês, mas é porque eu não tenho intimidade, amizade. É outra relação, daqui 2 sábados a gente fala sobre isso. Nem todo mundo é amigo, mas todo mundo é irmão. Essa é a nossa relação. E a gente precisa cuidar, redimir, buscar em Cristo Jesus essa libertação do eu e da comparação, para que nós não transformemos o lugar da paz, da bênção, da alegria, num lugar caótico de brigas, divisões, facções e confusões. Essa é a inclinação do nosso coração. Da minha e da sua. É assim. E nós precisamos vigiar para não cair na tentação de nos compararmos. Tem gente que nem está muito preocupado porque está solteiro. Tipo, tanto faz, mas meu irmão lá na igreja começou a namorar, e agora eu? Só eu vou ficar aqui solteiro? Você percebe que são falas muito corriqueiras, mas que elas revelam uma intenção muito preocupante. E aqui não é para alarmar ninguém, não. Fica tranquilo, eu não acho que ninguém aqui queira matar ninguém. Eu espero, em nome de Jesus, que ninguém queira matar ninguém. Mas o ponto é que até a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo Jesus precisa ser colocada diante da cruz e vivida pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós, sozinhos, na nossa natureza caída, não somos capazes de viver a irmandade de acordo com a prescrição bíblica, sem o poder do Espírito Santo agindo em nós. É por isso que nós precisamos buscar a redenção da nossa irmandade. Porque uma coisa que você vai observar, e eu fiz questão de destacar em todas as histórias que eu contei aqui, a irmandade, ela não tem a ver com afinidade. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão, só para eu... Bem alto, bem alto. Tá. Fica com a mão levantada. Abaixa a mão quem não tem nada a ver com seu irmão. Tipo, a gente é bem diferente. Não estou falando de aparência, estou falando de jeito. Então tá, você vê aqui, ó. A minoria é parecido com o seu irmão. Pode baixar a mão agora todo mundo. Quem tem irmão, a maioria é diferente. Tem um irmão diferentão. Ou se acha diferentão do seu irmão. Normalmente um é mais parecido com o pai e com a mãe, e aí o outro é adotado. Achou no lixo. Né? A vizinha doou porque não ia conseguir criar. Tem história para contar. O irmão diferente normalmente ouve esse tipo de comentário. Porque irmandade não tem a ver com afinidade. Você não escolhe a família que você vai nascer. E é comum você olhar para o teu irmão e falar assim, meu Deus, como que a gente veio do mesmo pai e da mesma mãe? E é comum, e é normal, é ordinário você olhar para o teu irmão e falar assim, como é que você também foi salvo por Jesus? Sua encrenca. Isso faz parte, porque não é sobre afinidade. Não tem nada a ver com afinidade. Deus não estabelece irmandade por afinidade. Ele estabelece por aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Algo muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais duradouro do que qualquer afinidade que nós possamos estabelecer. Mas não é afinidade. Então, para vivermos as nossas relações de irmandade, a gente precisa considerar, admitir e respeitar as nossas diferenças. Mas eu gosto de ir um pouco além nisso. Eu não sou o cara do good vibes que vai falar assim, respeite as diferenças. Você sabe que eu não sou esse cara. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês, e eu já preguei sobre isso. Você pode voltar no YouTube lá e pesquisar. Sobre valorizar as diferenças. Acho que é valorize as diferenças, é o título da mensagem. As diferenças não são para serem respeitadas no sentido de toleradas, mas no sentido de honradas, admiradas, destacadas. Porque é exatamente aquilo que eu não tenho, Deus concedeu ao meu irmão.
E por isso eu posso ser abençoado. Ai, mas ele é tão diferente, eu acho ele esquisito. É, porque a definição de esquisito é aquilo que é diferente de você. Põe um cara normal no meio de um grupo de esquisito, ele vai ser um cara esquisito. Porque é subjetivo. O ponto aqui é que nós precisamos amar as diferenças. Ah, aquele irmão nada a ver comigo, mas é aí que você pode ser tremendamente, como é que fala? Edificado, a palavra é edificado. É aí que você vai ser edificado. Porque se você só se relaciona na igreja com gente que é igualzinho você, irmão, cuidado, você pode estar se relacionando com o espelho não edifica ninguém. Mas é olhar para o diferente e falar assim, irmão, irmã, você é diferente, me ensina alguma coisa aí, porque eu nem entendo a tua cabeça. E está tudo bem. Porque o pé é diferente da mão e ainda tem dedos. Mas é bem diferente. Troca o dedo do pé pelo da mão para você ver que bonitinho fica. Você perde todos os teus calçados. E provavelmente você vai perder muitos apertos de mão também. O ponto é que até quando a gente é meio parecido, tem algumas coisas em comum, a gente é diferente. E a irmandade, ela precisa superar a comparação. Porque, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Gente, prestem muita atenção. Hoje eu não vou falar sobre pontos na mensagem. Hoje é um assunto só. Você precisa compreender ele como um todo. Não tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, introdução e conclusão. É isso que eu estou falando. Todos nós temos o desejo inato de pertencer a uma comunidade. O que é uma comunidade? É um ambiente ou uma instituição natural entre indivíduos que se relacionam a partir de um ponto em comum, que pode ampliar para outros pontos também. Mas é a partir de um ponto em comum. E deixa eu destacar para você o que está lá em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ter algo em comum é perseverar na comunhão, é desenvolver a comunhão, que é estar em um ambiente em nome de Jesus para que Ele se manifeste. Esse é o nosso ponto em comum. Cristo é o nosso centro, Ele é o centro da nossa comunidade. E quando estamos em Cristo Jesus, nós podemos estabelecer comunhão com os nossos irmãos. E é aí, é nessa comunidade de fé, nessa igreja local, nessa célula, que você vai satisfazer o seu desejo de pertencimento. Se você não satisfazer aqui, você vai procurar outros lugares para que isso aconteça. Em comunidades de jogos na internet, comunidades sociais, outros tipos de religiosidade que você pense em estabelecer. Na escola, antigamente falava de tribos, mas hoje deve ser o quê? Os grupos, né? Sei lá, vocês não são muito descolados igual a gente. Mas tinha os emo, tinha os vileiros, tinha os boleiros, tinha os skatistas, tinha os roqueiros, tinha os nerds. Você vai encontrar um ambiente onde você vai encontrar um ponto em comum e vai pertencer. E Cristo, Ele é a resposta para o nosso desejo inato de pertencimento. Nós todos temos esse desejo. Agora, ao mesmo tempo, esse desejo de pertencer concorre com o desejo de se sobressair. É onde nós nos comparamos. É onde a comparação contamina aquilo que é legítimo. E por isso que nós precisamos nos libertar disso. Agora, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Eu não estou começando, eu estou terminando, fica tranquilo, tá? Lucas capítulo 15, verso 25 em diante. 22? Não, 25 mesmo. Tá certo.
É que lá tá 20... Ah, é 20:22 ali a hora. Eu achei que tá... Nossa, eu confundi. Foi mal. Tá certinho, cara, desculpa. Vamos lá. Está escrito assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou. Não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja, aqui é a parábola do filho que retorna, ou o filho pródigo, ou dos dois filhos. O que está muito claro nessa parábola é que o problema do irmão mais velho nunca foi o irmão mais novo ter saído, mas foi quando ele se comparou, quando o irmão mais novo voltou. Ele não estava preocupado com o irmão, com o que ele estava gastando dinheiro. A hora que o irmão voltou e ganhou o bezerro, o que é o bezerro gordo? Nas traduções antigas é o bezerro cevado, é aquele que a fazenda escolhe para dar um tratamento especial, nobre. Ele vai comer uma ração melhor, uma comidinha melhor, vai ser bem tratado, não vai ficar subindo e descendo morro para deixar o músculo duro, ele vai ficar mais gordinho. Isso é o bezerro gordo, é aquele especial. Que você sabe, está preparando. Sabe quando você compra aquele chocolate da Lindt e você fala: não vou comer agora, vou comer depois. Você fica lá deixando ele na prateleira só para você saber que tem um Lindt na prateleira. Esse é o bezerro gordo. E aí você estava na expectativa de comer o Lindt. Aí o teu irmão chega lá, olha na prateleira: Lindt, vou comer, e come o seu chocolate. Foi mais ou menos o que aconteceu. O bezerro gordo foi morto para festejar o irmão mais novo. E aí você vê claramente, a crise do irmão mais velho é o quê? É a comparação com o irmão mais novo. Mas a palavra de Jesus, através desse personagem da parábola que é o pai, é essa: nós precisamos aprender a alegrar e a festejar os nossos irmãos. Nos alegrar com eles e a festejá-los. Ah, ele recebeu uma bênção e você não? Se alegre. Se alegre com ele. Porque a Bíblia ela fala de duas missões da irmandade: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é a coisa mais fácil do mundo. Porque quando o irmão está chorando e eu vou me compadecer dele, eu me sinto superior. De novo, comparação. Mas quando o outro está alegre, muito provavelmente porque ele ganhou alguma coisa e você não. E aí se alegrar com ele é mais difícil, porque afinal de contas, ele recebeu e você não. A nossa missão mais difícil entre essas duas é de se alegrar. Mas esse é o remédio da redenção para a nossa relação com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aprender a se alegrar com eles e a festejá-los. E sabe, uma vez eu tive uma experiência que me marcou muito e me ensinou muito com isso. Uma pessoa que estava desviada, igualzinho o filho pródigo, voltou para a igreja. E quando essa pessoa voltou, e era uma pessoa muito querida, não é aquela pessoa chata, insuportável, e desviou, que a gente fala: aleluia. Desviado ele estava de estar aqui, né? Não, era uma pessoa querida, mas desviou. E quando ela voltou, todo mundo estava muito feliz, contente e tal, e dando atenção, e não sei o quê, e abraço. E aí uma pessoa que há muito tempo vinha na igreja e nunca tinha se desviado, só que era uma pessoa um pouco mais reservada, ficou olhando aquela situação toda. E me procurou depois. Na época eu ainda não era pastor, mas eu já trabalhava aqui na igreja, eu auxiliava o pastor João na época. Marcou um gabinete e foi falar comigo. Por isso que a igreja não vai para frente. Eu falei: por quê? Discorra essa dissertação, por favor. Aí, não, porque fica
fica festejando aí, fica dando atenção para quem desvia, aí todo mundo vai querer desviar para receber atenção. Falei, não, está escrito na Bíblia que a gente tem que fazer isso. Mas e eu que estou aqui um tempão e vocês não me dão um abraço direito? Não me Nunca recebi um tanto tapinha nas costas quanto aquele recebeu numa noite. Falei, irmão, pede. Chega nos irmãos já assim, ó, oi. É teu, velho, é teus irmãos, pede. Você queria, era teu já. Você quer ser cumprimentado, quer ser festejado? Chama o pessoal para ir na tua casa, compra umas coxinhas, umas cocas, duvido que não te festejem. Não precisa de muito, é teu, faz. Mas o que acontece é o seguinte, o problema não era ele não ser festejado, o problema é que o outro foi festejado. Revelando um pecado. E isso nos ensina muito, e isso pode estar no seu coração também. Talvez o que você tenha não seja timidez. Talvez seja só um complexo de inferioridade causado pela quantidade de comparações que você faz dentro da casa de Deus. Eu queria pregar, mas eu não prego igual o Igor. Eu não prego igual o Dani, igual o pastor Jeff. Não prega, porque você ainda não está nesse lugar. Mas eu queria tanto ser a pessoa que o pastor fala toda vez no final do culto, que eu resolvo os problemas igual ele fala da Carol. Resolva os problemas e a gente vai falar de você, pode ter certeza. O ponto não é que você não faz ou não recebe, o ponto é que o outro está recebendo. Você precisa redimir o seu coração. E você só vai redimir o seu coração em Cristo Jesus quando você aprender a se alegrar com a bênção do seu irmão e a festejar. Não é se alegrar do tipo, estou feliz por ele. Não, meu irmão. É tipo, posta uma foto. Por exemplo, vou dar um exemplo, vou jogar um exemplo aqui. Testemunhe. A Rê estava tocando na bateria agora. Acho que é a segunda ou terceira vez que ela está tocando aqui no louvor do Holy, né? Qual vez? A Jenny falou a mesma coisa. Segunda ou terceira, então é isso aí. Segunda ou terceira vez. Cara, eu estou muito feliz de ver a Rê tocando. Eu fui lá, postei a foto, falei assim, sou fã. Aí, ó. Celebrando a conquista, a alegria dela. Cara, quanto tempo ela está fazendo aula, se dedicando, está ali tocando no louvor. Mas tem gente que vai olhar e falar assim, nossa, bem que podia ser eu tocando, né? A gente precisa aprender a celebrar. Eu nunca vou lá tocar. E talvez você nunca vá lá tocar. Talvez você nem queira tocar. Mas você só está chateado que alguém foi lá e tocou, não você. Aprenda a celebrar. Não é hipocrisia, não é fingimento. Mas eu brinco que eu tenho uma psicologia de rua. Eu faço igual o C.S. Lewis. Não sei fazer, então finge que sabe e faz do mesmo jeito. O Lewis ele escreve isso, é verdade. Ele fala no Cristianismo Puro e Simples. Você não sabe orar? Então, ora como se soubesse. Sabe por que você acha que você não sabe orar? Porque você está comparando a sua oração com a de alguém que ora muito bem. Aí você fala, eu não sei orar, porque o Sebastião ora desse jeito. É só uma comparação, você sabe orar, você só está comparando. Mas você quer orar igual o Sebastião, finge que você vai orar igual ele e começa a orar para você ver se você não ora igual ele. Eu comecei assim. Cara, eu não sei orar, mas eu vou orar como se eu soubesse. Quando eu li isso, entendi. Eu não preciso ficar comparando. É só eu viver a alegria. Cara, graças a Deus a gente tem gente que sabe orar. Eu tenho referências, mas não vou ficar me comparando. E quando eu for não orar tão bem quanto o outro, eu não sou inferior. Eu tenho outras qualidades. O ponto aqui precisamos nos libertar da comparação. E todos esses textos bíblicos que eu mostrei para você é para mostrar que isso é do coração humano. Se você disser para mim, não, pastor, eu não. Eu acho que você está mentindo para si mesmo. Não é nem para mim, é para você mesmo. E olha só, eu assisti uma série na Netflix, nas minhas férias agora, em dezembro, se chama Irmãos de Guerra, do Tom Hanks e do Steven Spielberg. Alguém aqui assistiu essa série? É coisa de velho. Levanta a mão, não me deixe sozinho. Obrigado, irmão. Mais um ali, 3 velhos aqui. É um filme da Segunda Guerra Mundial. Uma série, são acho que uns 9, 10 episódios. Muito boa a série, para quem é velho. Se é adolescente, provavelmente você não vai gostar. Mas retrata a Segunda Guerra Mundial a partir da perspectiva de um batalhão, de um destacamento de um batalhão. Da 101,
tem um destacamento chamado Easy Company, a companhia Easy. E eles estão lá no treinamento, no quartel, ainda nos Estados Unidos, eles ficam um treinamento pesado. Um líder, o capitão, não lembro qual era a patente dele, mas o líder chato, quem faz esse personagem é o Ross, do Friends. Como é o nome dele? Ross. É só o que a gente lembra. É o Ross do Friends, ele faz esse personagem. O cara chato, você fica com ranço dele no primeiro episódio. Só que, na hora eu me liguei, falei, cara, ele está fazendo isso de propósito. Por quê? Porque ele está gerando algo incomum no coração dessa companhia. Um ranço contra ele. E ele une essa companhia de uma forma que essa companhia, e essa história é real, tá? Ela foi determinante para a queda do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Foi assim a principal da guerra na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a principal companhia americana de avanço, de romper com as barreiras do inimigo, de vencer o que parecia que não dava para vencer. Passar pelo inverno, daquele frio desgraçado, e todo mundo sendo bombardeado, e eles lá firmes. Por quê? Porque gerou um laço de irmandade tão forte entre homens que não se conheciam, cada um tinha vindo de um canto diferente dos Estados Unidos, com histórias diferentes, com desejos de vida diferentes. Uns mais agressivos, outros mais pacatos. Uns fumavam, outros não fumavam. Uns já casados, outros solteiros. Tinha de tudo. Mas eles tinham algo em comum, que foi gerado por essa liderança. Um ranço contra ele. Podia ser outra coisa melhor, né? Mas eles vão e eles conseguem fazer coisas extraordinárias, mesmo sem se parecer, mesmo não tendo afinidade, mesmo não tendo outra coisa em comum, senão aquela aliança contra o líder deles. Mas eles foram até o fim da guerra. Receberam medalhas e tudo. E você já reparou que quando você vê filmes de guerra, séries de guerra, o laço formado entre aqueles que estavam nas trincheiras juntos, às vezes é mais forte do que o laço familiar? Já reparou? Tem uma outra série, Jack Reacher, também da Amazon, não, agora da Amazon, mesma coisa. Cara, todo estranho, cada um do destacamento totalmente diferente do outro, objetivos diferentes, mas eles têm um laço tão forte que às vezes é maior do que o de família. E é isso que a gente precisa entender. Sabe por que o laço da nossa irmandade é mais forte muitas vezes do que da nossa família? Porque é um laço feito com o sangue de Jesus. É uma aliança feita no sangue de Jesus. E nós não estamos aqui a passeio, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos num campo de batalha. É por isso que mesmo eu não tendo nada a ver com meu irmão, eu posso olhar para o lado e falar assim, eu vou dar a vida por ele. Eu vou lutar, interceder, orar, ofertar, abraçar, acolher, impulsionar. Por quê? Porque há uma citação muito famosa, e eu não lembro o nome do autor, e eu sei que eu já vi essa citação sendo referenciada com pelo menos 3 autores diferentes. Então, para não ser injusto, não é minha, é de alguém, não sei quem. E ela diz assim, que mais importante do que a guerra é com quem você está ao lado nas trincheiras. Essa relação entre os irmãos é mais importante do que as vitórias que nós vamos conquistar. O nosso relacionamento de irmandade pode transcender todas as nossas diferenças, falta de afinidade, falta de empatia. Pode transcender tudo isso. Deixa eu te dizer uma coisa bem importante, isso é bem importante mesmo, prestem muita atenção. O nosso laço de irmandade, nossa aliança de irmandade, ela deve transcender gerações. Então você, adolescente, você não precisa ou não deve rejeitar os mais velhos, e o contrário é verdade também. Uma coisa que às vezes eu fico em crise, eu já debati com outros colegas pastores sobre isso, em reuniões e eventos que a gente tinha para conversar sobre ministério, é isso.
Ai, como que a gente vai pôr um adolescente de 13 anos com um jovem de 30 no mesmo culto? Irmão, culto de domingo é até 200. Falei, não tem crise? Não, não tem mesmo. Não é para ter. Se no Apocalipse, que a glória a Deus é uma celebração, amém? Ninguém vai macetar Apocalipse nenhum, isso aí é tudo meme, tá? Apocalipse é boa notícia, é celebração, deixa os tontos debater entre eles. Aqui é boa notícia, é evangelho, é graça de Deus, é vitória. No Apocalipse é toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a etnia. Quer coisa mais diferente que isso? Irmão, essa é a igreja de Jesus. Sabe qual é o ápice da redenção da Irmandade Cristã? É judeu ceando com palestino. É americano ceando com russo. É brasileiro com argentino. É até corintiano com palmeirense. Esse é o ápice da Irmandade Redimida. É um irmão norte-coreano orando por nós. Somos nós orando pelos irmãos lá no Iraque. Esse é o ápice da Irmandade Redimida. Irmão, se você pode orar em favor de um ex-homem-bomba, que se converteu porque falhou o controle que ele ia explodir, você pode orar pelo seu irmão e amar o seu irmão, que é brasileiro, da mesma cidade, da mesma cultura que você, da mesma igreja que você. Ainda que o cabelo dele seja diferente do teu. Ainda que ele tenha outra profissão, outras qualidades, outros defeitos. Você pode e deve se alegrar com ele e festejá-lo nas diferenças. Amém? Fique em pé. Veja só. Eu vou te dar... O que é isso? Como é que eu posso explicar para você? A prova real. Como que você tira a prova real de que você está vivendo em comunidade? É simples. É quando você chegar aqui, ou chegar na sua célula, ou entre os seus irmãos e você poder dizer, é bom estar aqui. Feche seus olhos. Quando você entrou aqui hoje, foi isso que veio ao seu coração? É bom estar aqui? Se sim, meu irmão, minha irmã, está vivendo em comunidade. Se isso não vem ao seu coração, você precisa, nessa noite, redimir a Irmandade Cristã. Eu sei que isso passa talvez por um pedido de perdão, por uma reconciliação, por uma libertação da mágoa, não sei. Ninguém fica de raiva da igreja à toa. Aconteceu alguma coisa. Às vezes você é arisco na igreja, porque crente é tudo igual, vai me passar a perna, porque aconteceu alguma coisa com você. O ponto é que a igreja, ela é o lugar onde Deus vai transformando a gente. Graças a Deus, nós fomos transformados. E estamos sendo transformados. Isso vale para o seu ofensor, tanto quanto vale para você que foi ofendido. Se você foi humilhado, mal falado, caluniado, qualquer ado aí, ruim, irmão, eu não quero fazer menos da tua ferida, porque eu sei que ela pode doer muito. Mas diante de Jesus, é uma decisão. Não é um fatalismo, não é um determinismo. É uma decisão. Você está diante daquele que libertou o povo das mãos de Faraó. Você está diante daquele que nos libertou do império das trevas. Você está diante daquele que é digno de abrir os selos do Apocalipse.
Irmão, Ele pode te libertar dessa mágoa e abrir o teu coração para a irmandade novamente. Se você não quiser, a responsabilidade é sua. Mas você pode, em Cristo Jesus você pode. É uma decisão. É uma decisão. Você pensou isso? Você, talvez não conscientemente, mas é essa sensação que talvez nem foi traduzida em palavras. É bom estar aqui. Pode abrir o olho, olha para mim. Eu encerro em 2 minutos, não se canse. Mas eu preciso concluir com como você gera essa sensação. Tem um como, não é difícil, por isso que eu deixei para os últimos 2 minutos, para você sair com isso aqui na cabeça. Tem um como você desenvolver, e só tem uma forma, na verdade, de você desenvolver, de alcançar esse sentimento de comunidade e pertencimento. Grave na sua mente. Só se alcança a sensação de pertencimento assumindo um compromisso ativo com a comunidade, de forma espontânea e não simplesmente estando aqui. Frequentar não vai gerar sentimento de pertencimento. A única forma de você pertencer é você assumir um compromisso ativo com essa comunidade e realizar basicamente 3 tarefas. A primeira é um trabalho. Você precisa servir os seus irmãos. Você precisa se envolver. Ah, não sei tocar bateria. Você sabe passar slide. Se não sabe, é fácil de aprender. Ah, mas não tem muito glamour. Não tem, mas é para servir mesmo. É assim que você gera sentimento de pertencimento. Você precisa servir. Você precisa ir para a intercessão, você precisa ir para a recepção, você precisa ir para a qualidade total, para o louvor. Você precisa ser um hospedeiro de célula, um anfitrião. Você pode ser um líder, um auxiliar. Você pode ser a pessoa que vai cortar fruta no domingo de manhã para as crianças. Você que é um casal mais maduro, você tem mais de 6 anos de casado, você precisa procurar o Daniel e a Mônica para servir no Rolo Casais. A gente precisa de referências. Convergência geracional é o que gera redenção. Procura Daniel e a Mônica, se disponibiliza para servir. Ah, eu não sou mais jovem, mas você pode ser uma referência para os jovens. Sirva a comunidade e você vai sentir que você pertence a esse lugar. Segunda tarefa, deixa eu lembrar aqui, a amizade. Você precisa estabelecer relacionamentos próximos, intimidade. Célula. Você precisa estar em lugares onde você olha olho no olho. No culto você não olha olho no olho. Está com a luz semi-apagada, todo mundo de frente para cá. Você não interage. É na célula, é saindo depois do culto, é chamando para ir para a tua casa, é pondo mais água no feijão e chamando para almoçar no domingo. Não é complexo, mas tem que ser intencional, tem que partir de você. Ninguém pode te obrigar a isso. Mas essa é a segunda tarefa. A terceira é através do amor. O amor a Jesus e à Santa Igreja. Você precisa amar essa igreja. Você precisa amar esse lugar. Você precisa amar essas pessoas. Sem essas 3 tarefas, você não vai pertencer. Amém? Hoje, eu não preciso fazer um apelo, mas eu quero que você leia comigo de novo Atos 2:42. Projeta para mim, por favor. Atos 2:42. Eu vou ler, se você puder me acompanhar, nem que seja balbuciando. Vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos perseverar nisso. Vamos gerar esse sentimento de pertencimento. Trabalho, amizade e amor. Pertencimento. Essa é a fórmula do pertencimento. É onde você vai se libertar da comparação e vai ser saciado pelo pertencimento. Irmandade cristã. A palavra de hoje foi essa. O apelo é diferente. Não é sobre exatamente o que eu preguei. Mas eu preciso perguntar, alguém aqui está como ovelha desgarrada sem pastor e precisa pertencer a esse corpo, a essa família, a esse rebanho? Você quer
quer confessar Jesus como seu Senhor, o Salvador da sua vida nessa noite, você quer se render a Ele e ser incluído a essa comunidade de fé, levanta sua mão aí no seu lugar. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão aí. Amém. Agora, se você não consegue pertencer porque você está ferido, irmão, deixa eu te dizer, solidão não se cura coração. Solidão se cura com comunhão. Você está ferido porque aconteceu alguma coisa na igreja. Você não vai ser curado fora da igreja. É a comunhão que cura a ofensa, a ferida que foi causada na comunhão. Não tem um segredo. A gente pode ficar orando. Mas se você não viver a comunhão, você não vai ser curado. Você precisa dar um passo à frente hoje se você precisa de cura, de libertação dessa mágoa no seu coração. É algo vital, não é, quando der vontade eu vou. Não, se você tem essa ferida, eu vou te pedir, com muito carinho, que você seja corajoso ou corajosa. Saia do seu lugar e venha aqui à frente para alguém te abraçar. Porque é o abraço do irmão que vai curar o teu coração. Se você está nessa situação, deixe o seu lugar, venha aqui agora, em nome de Jesus. Ninguém? Eu vou seguir em frente. Se você não consegue vir, mas você queria vir, levanta a mão, alguém vai até você aí, não tem problema. Amém. Glória a Deus. Todos curados em nome de Jesus. Vamos orar então. Feche seus olhos. Senhor Jesus, graças a Deus, nós fomos transformados e continuamos a ser transformados na Tua presença. Ai de nós, se essa santa comunhão dependesse das nossas habilidades. Nós teríamos transformado num caos aquilo que o Senhor instituiu. Então, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder que se estende sobre nós e nos faz pertencer a uma comunidade de fé. Nós pedimos a tua bênção para que esse sentimento continue perene no nosso coração, sem interrupções. Que nós aprendamos a nos alegrar e a festejar o nosso irmão. E principalmente, Senhor, liberta-nos da comparação. Não nos deixe cair na tentação da comparação, mas livra-nos desse mal, Senhor. Quando o irmão for abençoado, dá um sorriso para a gente, dá uma alegria. Senhor, quando o nosso irmão receber uma resposta de oração, quando ele tiver um testemunho de poder, de vitória, nós saibamos como nos alegrar. Não nos deixe ficar enciumados, cobiçando, desejando o que o outro recebeu, mas ensina-nos a nos satisfazer somente em Cristo Jesus e pela bênção que o Senhor já nos deu e continua a nos dar. E assim, Senhor, queremos te honrar com a nossa comunhão, a santa comunhão da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. As mãos assim, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Amém. Amém?